Você que está conectado nas plataformas digitais, vai compartilhando com mais pessoas, para que mais vidas sejam edificadas. Você que está na rádio também, compartilha, manda um WhatsApp lá para um conhecido teu, do link da rádio, para que mais vidas recebam de Deus. Amém? Glória a Deus. Salmo de número 55. Eu quero falar do estilo de vida do cristão. O cristão tem um estilo de vida? Tem. Todas as pessoas têm um estilo de vida, né? O que é o estilo de vida? É o jeito de viver, né? Como se veste, como fala, como se comporta, que lugares vai, né? É o estilo de vida, né? Obviamente que de acordo com a condição da pessoa, cada um tem um estilo de vida, né? Mas rico ou pobre, abastado ou humilde, quando se torna um cristão, você tem um único estilo de vida. Cabelo pintado, colorido ou não, né? Ontem eu estava no mercado e vi uma menina de cabelo verde limão. Eu olhei, era uma adolescente. Eu disse, meu Deus, adolescência é um negócio esquisito, né? Que estão se definindo ainda o que vai ser, o que não vai ser, que rumo vai seguir. Mas verde limão, eu disse, Jesus amado. Essa geração X é um negócio, né? Todos acharam Salmo 55, versículo 16. Eu, porém, invoco a Deus, e o Senhor me salva. De tarde, de manhã, ao meio-dia, oro e clamo, e Ele ouve a minha voz. Amém? Você pode assentar e assenta orando já. Pai, glorificado seja o Teu nome nesta manhã. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra. Ministra o nosso coração. Ah, Senhor, estamos famintos e desejosos de ouvir a Tua palavra. Que enquanto estivermos pregando a Tua palavra, Pai, que Teu Espírito Santo vai operando em cada coração, em cada vida, aqueles que nos assistem, aqueles que nos ouvem, Pai, aonde chegar essa mensagem hoje, que vidas sejam tocadas e o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Eu quero falar do estilo de vida do cristão. Sabe qual é o estilo de vida do cristão? A oração. A oração tem que ser o estilo de vida do cristão, né? Alguns antes tinham o estilo de vida de ser roqueiro, de ser sertanejo, de ser, sei lá, né? Cada um tinha um estilo de vida mais largado, né? Aquelas calças largas de skatista, né? Vai lá nos fundilhos, lá nos tornozelos, né? Outros têm aquele estilo de vida de cantor sertanejo, calça coladinha, né? Cada um tinha um estilo de vida. Mas não é isso que eu quero falar, desse estilo de viver. Eu quero falar do estilo de vida do cristão. O estilo de vida que Jesus tinha, né? O Senhor Jesus tinha esse estilo de vida na vida dele. E esse era o segredo do ministério de Jesus. Esse era o segredo na vida de Jesus. Eu creio que Jesus, quando veio na terra, ele se tornou 100% humano. Algumas vertentes teológicas, né? Mudo de opinião, mas Jesus se tornou 100% humano. É, bispo? É. Ele sentiu fome, sentiu tristeza, sentiu a traição, sentiu medo. Dá uma regulada aqui, tá dando. Sentiu medo, né? Ele se tornou 100% humano, ele abriu mão da sua divindade lá no céu e veio à terra e se tornou 100% humano, vivendo e experimentando tudo que eu e você vivemos. A dor que você tem, o medo que você tem, né? As incertezas que você tem. Jesus enfrentou tudo isso. Jesus passou tudo isso. Porém, ele deixou um exemplo para nós. Ele andou em santidade. Jesus não pecou em nada. Jesus não pecou
em nada. Ele andou em santidade, se tornando exemplo a mim e a você, né? E deixando um segredo. Certa ocasião, os discípulos chegaram para Jesus, depois de verem ele libertar um menino endemoniado, que eles tentaram a noite toda. Jesus subiu para orar. Havia alimentado uma multidão. Qualquer um de nós talvez iria querer dormir, descansar, né? Uma multidão alimentada, multiplicou pão e peixe. Ele foi orar. Quando subiu para orar, começou algo ali embaixo. A Bíblia diz que quando ele desceu pela manhã, o pai do menino chega para Jesus: Senhor, teus discípulos passaram a noite toda tentando expulsar o demônio do meu filho e não conseguiram. E aí Jesus dá uma lição para eles, né? Ô geração incrédula, até quando vocês vão andar na incredulidade? E ele expulsa o demônio, liberta o menino, a família fica feliz, e ele chama os discípulos à parte. E ensina a lição sobre a fé, né? Se tiver fé do tamanho do grão de mostarda e tal, vai dizer esse monte: ergue-te, lança-te no mar, e vai acontecer. Mas um dos discípulos então diz para o Senhor: ensina-nos a fazer milagre. Foi isso? Não. Senhor, ensina-nos a libertar demônio que nem o Senhor liberta. Foi isso? Não. Senhor, ensina-nos a orar. Por que eles pedem Jesus para ensinar eles a orar? Porque quem sabe orar vai ter poder para expulsar demônio. Quem sabe orar vai ter poder para mandar embora as enfermidades. Quem sabe orar vai ter intimidade com Deus. Amém? A oração como estilo de vida nos conecta com Deus e faz com que o homem se afaste do pecado. Ou o pecado fará com que o homem se afaste da oração. Está me entendendo? Se você tiver a oração como estilo de vida, ou seja, a grande maioria aqui não sai de casa sem dar uma ajeitada no cabelo, não é? A mulherada não sai de casa sem dar aquela ajeitada na maquiagem. Mesmo que está usando máscara, passa aquele batonzinho, passa aquele rouge, né? Dá uma ajeitada na cutis. Dá uma ajeitada na cutis, né? Mesmo de máscara, né? A grande maioria se ajeita. Por quê? Porque é um estilo de vida, se cuidar, né? A vaidade, não aquela vaidade extrema, né? Uma vaidade de se cuidar. Você é templo do Espírito Santo. Amém? Você tem um estilo de vida, né? Vai pegar aquele sapato de domingo, vai dar aquela polida nele, né? Vai passar aquele paninho úmido, né? Vai sair. Tá me entendendo? Você tem um estilo de vida, né? Tem gente que tem um estilo de vida, Deus o livre se não tomar aquele golezinho do pretinho bebido. Não precisa nem comer pão, mas tem que tomar um golinho. Senão fica ruim, né? Precisa. Eu não posso começar meu dia sem tomar minha cuia de chimarrão, né? Cada um tem um estilo de vida. Tem gente que tem que sentar na mesa e tomar café, senão o dia não começou para ele direito. Cada um tem um estilo de vida. Agora, se você ter o estilo de vida de oração, você não vai conseguir começar o teu dia sem orar. Você não vai conseguir sair do quarto sem orar. Porque o seu estilo de vida, aquilo te alimenta, aquilo te dá força para encarar o que virá no dia. Tá me entendendo? Você tem a oração como um estilo de vida, como aquela pessoa que se maquia, se arruma, se ajeita, né? Ou não consegue começar o dia sem tomar o seu café. A oração é como o seu alimento. A oração é como parte integrante da tua vida. Amém? Eu tenho um exemplo de Jó, capítulo 1, versículo 5. Jó 1, 5. Olha o que diz lá. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles,
pois pensava: talvez meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Jó, queridos, continuamente orava pelos seus filhos. Jó tinha esse estilo de vida. Ele acordava de madrugada para oferecer sacrifício para Deus, para que Deus perdoasse os filhos. Porventura algum deles tivesse pecado lá no íntimo, algum deles tivesse errado, né, diante de Deus. Jó tinha esse temor, essa preocupação, esse cuidado, né? A Bíblia diz que continuamente Jó fazia isso diante de Deus, né? Jó tinha essa precaução, né? Era o estilo de vida dele. Mas eu te pergunto nessa hora, qual é o lugar que a prática da oração ocupa na sua vida? Em primeiro lugar e em último lugar. Qual é o lugar que a prática da oração ocupa na sua vida? Você é realmente um homem, uma mulher de oração? Você é uma pessoa de oração? Como vai a sua comunicação com Deus? O Wi-Fi está conectado aí com Deus? As pessoas já chegam na casa dos que vão fazer a visita, né? Qual é a senha da internet? Qual é a senha do Wi-Fi aí? Às vezes não dá nem bom dia, né? Tem internet aí? Querem estar sempre conectadas na rede mundial de comunicação, né? Deus o livre. Preciso do WhatsApp, preciso da conexão. Se o cristão tivesse esse mesmo cuidado de manter a sua comunicação com Deus em dia, manter a sua comunicação, 100% com Deus, o inferno ia estar na falência hoje. O inferno ia estar falido. Mas por que o inferno tem tido tanto êxito na vida de muitos cristãos? De muitos que dizem conhecer esse livro sagrado aqui. Você vai fazer um evangelismo lá na rua para moradores de rua, pessoas em situação de rua, eles sabem mais de Bíblia do que quem vai lá evangelizar eles. Eles têm mais resposta bíblica que muitos que vão lá entregar comida e evangelizar eles. Por quê? Porque um dia eles romperam a comunicação com Deus. Um dia eles permitiram que essa comunicação ficasse interrompida. Está me entendendo? E ao interromper a comunicação, outras situações vão agregando, vão entrando e vão tornando cada vez mais difícil a pessoa de comunicar com Deus, de ter força para romper com as trevas, romper com o pecado, romper com a depressão, romper com os desejos malignos que se levantam dentro de nós para nos afastar de Deus. Houve um homem chamado Charles Spurgeon, um dos pregadores conhecidos do mundo afora. Certa ocasião ele disse: eu preferia ensinar um homem a orar do que ensinar 10 homens a pregar. Charles Spurgeon foi um dos grandes avivalistas do século passado. E ele, certa ocasião, disse: eu prefiro ensinar um homem a orar do que ensinar 10 a pregar. É mais fácil ensinar a pregar do que ensinar a orar, né? Porque oração é o sacrifício da alma sobre os joelhos. Requer abrir mão de todo atrativo para estar ali com Deus. Porque muitos só vêm para a presença de Deus quando a coisa está feia. Muitos só vêm para a comunicação com Deus quando está tudo quebrado, está tudo dificultoso, está tudo ali, o seu mundo está desabando, e aí corre para Deus. A corda já está aqui no gogó, sufocando. Muitos correm para Deus. Ainda bem que correm para Deus. Mas que quando a coisa resolver, permaneça com Deus. Permaneça andando com Deus, não só para resolver as coisas, não só para ajustar as coisas. Corra para Deus, mas mantenha com Ele. Continue caminhando com Ele, continue relacionando com Ele, né? Você que sente um chamado na sua vida,
Você precisa ter a oração como esse estilo na tua vida, né? De não tomar nenhuma decisão sem orar e esperar a resposta dele, esperar direcionamento dele, né? Por que muitos líderes não têm mais poder na vida? Não têm autoridade na vida? Porque tem falhado na sua prática de oração, né? Tem falhado nessa prática desse relacionamento com Deus. Sabe, queridos, não restam dúvidas de quando a oração se torna a base para alcançar a humanidade. Temos a fonte do poder atuando diretamente dos céus. Um homem chamado Murray vê na oração a oportunidade para alcançar nações. No entender dele, o homem que mobiliza a igreja para orar dará maior contribuição para a evangelização do mundo na história. A igreja que não ora não alcança a comunidade. Agora a igreja que ora faz uma bagunça, né? As trevas têm que sair, ponto de droga fecha, ponto de prostituição fecha, ponto de veículos fecha, né? A igreja que ora começa a estabelecer o domínio do reino dos céus ali, porque se torna uma fonte de contato direto do céu naquele local. Uma casa que ora se torna um ponto de contato do céu na terra ali, ó. E as trevas à volta começam a dissipar, as trevas na volta começam a se mandar embora, tá me entendendo? Quando há uma pessoa que lá no seu quarto ora, há uma conexão do céu naquele quarto lá, naquele aposento lá, e aquela casa começa a ser transformada. Você pode ser a única pessoa que está buscando Deus naquela casa, mas quando você começa a conectar, querido, algo acontece. A Bíblia nos conta em Gênesis que Jacó, quando teve que sair da sua casa e ter que ir para uma terra lá onde seus tios moravam, até se resolver uma situação do seu irmão, ele deita, a primeira noite que ele sai de casa, que ele deita, sabe o que acontece com ele? Ele tem uma visão, ele vê uma escada que vinha do céu na terra, ele via anjos descendo e subindo naquela escada, e ele disse, certamente aqui é Betel. O que é Betel? Casa de Deus. Deus estava aqui e eu não sabia. E ele faz uma aliança com Deus. Se Deus cuidasse dele, abençoasse ele, levasse ele em segurança, ele voltasse em segurança, sabe o que ia acontecer? Ele ia dar o dízimo de tudo para Deus. Ele fez uma aliança com Deus. Muitos anos se passaram, Deus prosperou, enriqueceu, abençoou, deu esposa, filhos para ele, ele voltou. E ele cumpriu o propósito com Deus. Porque Deus sempre é fiel. Mas que eu quero te dizer que quando você ora, uma escada do céu é conectada na terra. Há uma conexão do céu na terra. Você pode ser o único lá na tua casa que começa a buscar Deus. A minha esposa não está orando, meu marido não está orando, não me incentiva. Ei, começa você. Meus pais não oram, jovem, começa você, jovem. Faz o teu papel. E aquela casa vai ter uma conexão do céu ali na terra. Está me entendendo? Você acessou a senha de acesso lá no céu. Jeremias 33 diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Tá me entendendo? Você acessou o Wi-Fi do céu. Começa a vir conexão do céu ali na terra. Tá me entendendo? Deus começa a falar contigo, Deus começa a pegar a tua oração, os anjos levam para Deus, Deus manda a resposta do céu e algo começa a acontecer. O diabo havia arquitetado para destruir tua casa, tua família, aquele parente seu, e você começa a mandar míssil lá. Pá, 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 né? E os demônios começam a fugir. O que está acontecendo? O que é isso? Tem um crente orando. Vamos mandar mais demônio. Vem demônio de tudo quanto é canto. E o crente, pá, 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 orando de madrugada. Ele para, Deus está mandando eu orar. Desliga a máquina, vai lá no banheiro e começa a orar. Pá, míssil, bomba lá naquela casa. E os demônios não resistem mais. A Bíblia diz, resistir ao diabo. E ele o quê? Fugirá de vós. Resistir ao irmão, ao vizinho, ao parente, não, ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Daqui a pouco aquele teu parente que é alcoólatra, que é drogado, vai se converter, porque você perseverou em buscar a Deus, você perseverou em orar ao Senhor, você perseverou em crer na palavra de Deus. Vai acontecer, amém?
Você quer tanto ser batizado com o Espírito Santo. Esse homem chamado Charles Spurgeon, ele queria tanto ser batizado com o Espírito Santo, que nos fundos da casa dele, ele era um advogado, se converteu sozinho. Foi para a igreja, o pastor disse: meu Deus, tu sabe mais que eu, cara. Eu não tenho muito o que te dizer. Anotou alguns versículos para ele, lê esses versículos aí, que falavam sobre ser cheio do Espírito Santo. E ele então foi para os fundos da casa dele, que tinha um arvoredo lá. Ele ia debaixo de um pé de laranjeira, e lá ele orava e orava. 1 hora, não resolveu. 2 horas, não resolveu. Daqui a pouco ele estava orando 4 horas direto. 4 horas. E os vizinhos já, meu Deus, o Charles está ficando meio doido. Ele foi para esse lado dos crentes, ele está ficando doido. Ele era advogado, ele deixava o escritório dele e tirava meio-dia orando. Às vezes entrava à noite orando. 4 horas, 5 horas, 6 horas lá orando. E aí, aquela laranjeira não aguentava mais ouvir a oração dele. E de repente algo acontece. Pá! O Espírito Santo enche ele começa a orar em línguas. Ele é batizado com o Espírito Santo, ele não desistiu, ele continuou orando. E agora, em vez de ele orar em português, ele orava 1, 2, 3, 4, 5 horas em línguas. E de repente, algo começou a acontecer. As pessoas começaram a chamar ele. Olha, tu pode vir aqui na universidade falar pro nosso grupo de jovens aqui? Posso? Ele achou que era 10, 20 jovens. Eram 1.500 jovens. Mais de 100 jovens aceitaram Jesus e se converteram. Ele disse: meu Deus. Aí com as igrejas ficaram sabendo e começaram a chamar ele. Ele era tão fervoroso que as pessoas começaram a expulsar ele da igreja. Não dá. Não dá, tu tá indo contra. Tu tá falando contra o pecado, tu tá confrontando demais, Charles. Ah, vocês não me querem na igreja? Ele foi para a praça. As praças ferviam de gente para ouvir a pregação dele. Não tinha microfone, não tinha caixa de som. Sabe o que acontecia? As pessoas iam se convertendo, né? Porque ele mantinha a vida de oração. Tá me entendendo? Um dia, ele passando de trem que ia chegar na cidade para pregar, o bar estava lotado de cachaceiro. Quando o trem passa na frente do bar para chegar na estação, para ele desembarcar, o bar todinho cai debaixo do poder de Deus. Os cachaceiros, bebum, caíram de joelhos chorando, confessando o pecado, que estava adulterando, que estava isso, que estava aquilo, não queria mais beber. Ficaram sabendo. Charles Spurgeon chegou na estação, correram lá: vem cá, está acontecendo uma loucura lá no bar. O que foi? Não sei. Quando o trem passou aqui, eles ficaram tudo chorando, confessando o pecado. Foi lá no bar, pregou no bar, todo o bar se converteu. Por quê? Porque ele entendeu a importância do cristão ter vida de oração. Amém? Queridos, muitos cristãos, por menosprezarem a oração, estão respirando mal. Abraham Lincoln entende que a oração deve nos impulsionar mais e mais na presença de Deus. Assim ele diz: tenho sido impulsionado a me ajoelhar muitas vezes pela convicção esmagadora de que não tinha mais outro caminho a seguir. Olha que coisa. Sabe, queridos, o Espírito Santo começa a convencer você que você precisa orar, que você precisa ir para o seu quarto dobrar o joelho, né? Muitas vezes quando eu trabalhava no secular, eu não aguentava o Espírito Santo me inquietando, eu ia lá no banheiro da fábrica e eu ia orar. E foi o que me mantinha revestido de poder para vencer o pecado, para vencer a tentação, para vencer o desânimo, para vencer as coisas que vinham. Está me entendendo? É a oração que nos fortalece. É vir para a presença de Deus e receber esse revestimento da graça divina. Sabe, queridos, nenhum outro líder pode se tornar forte se não for um homem de oração. Sem a oração, nossos projetos e nossos desejos tendem a se frustrar. Amém, queridos? O entendimento de Smith Wigglesworth, ele disse assim: quando trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha. Pegou isso? Quando trabalhamos. Quando oramos,
Deus trabalha. Está me entendendo? Quando você ora, é Deus quem trabalha. Às vezes nós queremos convencer as pessoas na nossa força. Às vezes queremos fazer as coisas na nossa força. É Deus que faz. Amém? Assim fica evidente que a oração é uma conversa íntima com Deus. Quem não ora, dificilmente será íntimo de Deus. Qual é a sua realidade espiritual hoje? No que tange a oração, íntimo ou distante de Deus? A escolha é totalmente sua. Você pode ser conhecedor de Bíblia, de teologia, da religião, dos dogmas, e pode não ser íntimo de Deus. Jesus falou que naquele dia muitos vão dizer: expulsamos demônio no teu nome, falamos novas línguas, né? Pregamos, mas eu não te conheço. Sai daqui, apartai-vos de mim. Por quê? Porque não tinham relacionamento com Deus. Está me entendendo? O segredo é o relacionamento com Ele. É relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus é através da oração. É através da oração. Quando você diz não à televisão, não à novela, não ao futebol, não àquele lazer, às vezes não a uma refeição para ir orar. Abrir mão de algo que Deus está te pedindo, vai orar agora. E você vai orar, né? Você ter como estilo de vida: eu não vou para o meu trabalho sem orar. Ah, mas eu não posso me atrasar para o trabalho. Então acorda mais cedo e vai orar. Você vai ver que Deus vai te renovar. Você vai ver que Deus vai te capacitar para suportar aquele dia. Está me entendendo? Jesus foi um líder de oração. Tudo o que fazia tinha como ponto de partida a oração. Orava na hora da dor, da alegria, até mesmo na hora da tentação. Jesus só conseguiu entender a vontade do Pai, que de fato se resumia na morte da cruz, mediante o quê? A oração. Por meio dela, Jesus foi capaz de discernir as estratégias de Satanás, que buscava confundi-lo em sua missão. Jesus teve dúvida naquele momento: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade. Já pensou se Jesus dissesse: não, eu não vou mais para a cruz? A gente não estava aqui hoje. Parecia o fim a cruz, mas a cruz foi o começo da nossa vitória, o começo de um novo tempo na minha e na tua vida. A cruz parecia o fim, acabou. Até o diabo acreditou que havia acabado, porque quando Deus liberou uma palavra lá no Éden: do fruto da tua semente, mulher, virá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Então toda vez que a mulher engravidava, né, que quando nascia o nenê, a serpente estava ali: será que é menino? Se era menina, não, falou que ia ser um menino. Então o diabo estava sempre pronto a pegar os meninos e ficava observando. Desde aquela expulsão do jardim, a serpente estava ali, né? Cada menino que nascia: será que é esse? Será que é esse? Quando chegou a hora de Maria, será que é esse? Ou será que é o de Isabel? Porque o de Isabel vai preparar o caminho do Senhor. João Batista viveu 30 anos para em 6 meses cumprir o ministério dele. Já pensou? O ministério dele, o propósito da vida dele foi 6 meses, onde ele era 6 meses mais velho que Jesus. Ele começou o ministério com 30 anos. 30 anos e 6 meses ele foi decapitado. Quando Jesus começou o ministério, que durou 3 anos. Você sabe qual é o seu propósito de vida? Você sabe qual é o propósito de Deus com você? Você sabe qual é o plano de Deus com a tua família, com o teu lar, com o teu casamento, onde você trabalha, onde você vive? O que Deus tem colocado na tua mão? Às vezes você quer desistir, você quer abrir mão, está muito difícil, está muito complicado. Ah, eu não aguento. Peraí, mãe, você já foi para a presença de Deus e Deus, o que o Senhor quer de mim com isso?
Qual o teu propósito comigo, com a minha vida? Você não nasceu simplesmente por nascer. Deus tem um propósito contigo. Ah, pastor, Deus tem um propósito com cada um de nós. Deus tem um propósito. E quando você entender a sua missão aqui na terra, você vai fazer uma reviravolta na sua vida e na vida de quem estiver ao teu redor. Tá me entendendo? Deus tem um propósito com você. E você vai começar a ser feliz quando você entender o propósito. Você ainda está dando voltas. Porque você ainda não se abriu para Deus. Deus, o que o Senhor quer de mim? Tem gente que só está reclamando, murmurando que a vida é difícil, que está muito duro, que eu não aguento mais, estou cansado, eu estou cansado. Ei, Deus, o que o Senhor quer de mim? Quero viver o propósito que o Senhor tem para mim. Está me entendendo? Às vezes a gente reclama, a gente murmura, a gente anda em círculos, querendo profecias e profetadas. Quando é Deus querendo te dizer, olha, meu propósito contigo é esse. É ser um bom marido para tua esposa e um bom pai para os teus filhos. É ser uma boa esposa e uma boa mãe. E uma boa vizinha. A ponto dos vizinhos dizerem, meu Deus, nunca tivemos um vizinho tal como essa pessoa. Está me entendendo? Talvez o seu propósito é ser um pregador como eu, estar aqui na frente e anunciar a mensagem de Deus para que vidas sejam tocadas. Talvez o seu propósito de vida é ser um intercessor para sustentar os pregadores e sustentar os missionários que vão abrindo brejo e levando a boa notícia de salvação. Talvez o seu propósito de vida é ser o ministro de criança. Porque você não sabe que aquela criança vai ser lá no futuro. Você não faz ideia. Aquela criança que hoje pega o carrinho, brinca, faz peripécias, o que vai ser lá amanhã. O que essa criança vai ser no futuro. Um grande apóstolo, um grande avivalista, um grande presidente, um grande prefeito, você não sabe. Um grande cirurgião cardiovascular que vai salvar muitas pessoas com problemas cardíacos. Você não faz ideia o que essa criança vai ser. Então, quem sabe Deus está te chamando, colocando um peso no teu coração de paixão e amor por ministrar crianças. Está me entendendo? Você precisa entender qual é o propósito de Deus com a tua vida. O que é que Deus quer de você? Apenas crescer, casar, construir uma família, juntar um patrimônio, deixar algo para os filhos e morrer? Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. O propósito é muito maior. Muito maior, muito mais elevado do que isso. Está me entendendo? João Batista preparou o caminho do Senhor 6 meses e morreu. Foi decapitado. Pregou 6 meses comendo mel silvestre, né? Gafanhoto, vestido de pele de animais. Chamava ele de doido, mas muita gente foi se convertendo com as pregações dele. Não tinha dó. Olhava para os soldados, as raças de víbora, para os fariseus que vinham se converter, raça de víbora. Mostrar fruto digno de arrependimento. Até que quando chega Jesus, que completou os 30 anos, quando já era a maioridade da época. Hoje é com 21, né? A maioridade. Com 18 já é preso, bobear. É? A maioridade é 21. Até os 21, pai e a mãe quer casar, o pai e a mãe tem que estar lá, um dos dois, para assinar, né? Para os bonitos, né? Que não sabe fazer a arte, mas não são responsáveis pelo próprio nariz ainda. É? Naquela época do judeu, era aos 30 anos a maioridade. Então, quando Jesus completou 30 anos, ele foi até João Batista. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João, vim me batizar. Não, Senhor, sou eu que preciso ser batizado por ti, João. Vamos cumprir as escrituras, João. Me batiza. Uma voz que vinha do céu. Eis o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Jesus sai daquelas águas e começa o ministério. Vai escolher os 12.
para começar o ministério. Logo em seguida, João Batista é preso e decapitado. A cabeça dele veio numa bandeja para agradar a amante do então rei da época. Sabe, queridos, a oração pode transformar uma nação inteira, uma família inteira, uma casa inteira. Porque na oração você começa a entender o propósito de Deus. Na oração o Espírito Santo começa a revelar as Escrituras para você. Você começa a entender a palavra de Deus. Amém? Na oração. Valendo-se da oração, Elias pediu com instância a Deus para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E tendo orado de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. A oração nos aproxima de Deus. Tiago 4,8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Amém? Tiago trouxe uma revelação profunda. Te chega a Deus, e Deus vai se chegar para você. Está me entendendo? Te chega para Deus. Vem para a presença de Deus, e Deus vai vir para você. Amém? Te chega a Deus. Vai para Deus. E Deus vai fazer uma obra linda na tua vida. Amém? Há grandes líderes na história do cristianismo: Abraão, Moisés, Josué, Neemias, Paulo, Lutero, Calvino, John Wesley, John Knox, Moody, entre outros, foram homens de oração. Foram pessoas da Bíblia e da realidade que viveram um estilo de vida da oração. Amém? Se homens e mulheres tivessem como estilo de vida, casamentos não iriam acabar, casamentos não terminariam. Se homens e mulheres tivessem como estilo de vida a oração, tantos adultérios não aconteceriam. Se homens e mulheres tivessem como estilo de vida a oração, tantos suicídios não aconteceriam. Se homens e mulheres tivessem como estilo de vida a oração, tantos assassinatos não aconteceriam. Está me entendendo? E não pensa, tal fulano tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. Quem tinha que ouvir essa palavra está aqui hoje. É você. Você. Deus escolheu você para ouvir essa palavra hoje. Porque Deus vai começar algo novo através de você, lá no teu lar, lá na tua casa, lá na rua onde você mora, no condomínio onde você mora. Deus vai começar algo novo através de você, no meio da tua parentela. No meio da tua parentela, Deus vai começar algo novo. Quando você dobrar teus joelhos para orar, uma conexão do céu na terra, lá naquele local, vai ser estabelecida. E eu vejo demônios batendo em retirada, porque você vai começar a orar. Lá onde você trabalha, vai haver uma conexão do céu na terra lá. E demônios vão ter que fugir daquele ambiente de trabalho. E a bênção de Deus vai ser estabelecida ali. Está me entendendo? Eu quero orar com você nesta hora. Vamos ficar de pé. Eu não sei o que é que você está vivendo e passando. Tem gente que está começando hoje, vai começar hoje um propósito de oração. Tem gente que já tem e vai intensificar essa oração. E você vai ver como o poder de Deus vai fluir através da tua vida. Você vai ver como a sua vida espiritual vai mudar. A sua vida familiar vai mudar. A sua vida profissional vai mudar. Você vai ver, meu Deus, quando tem gente que diz, meu Deus, quanto mais eu quero andar santidade, mais tentação vem.